Bom dia, vamos para a nossa aula de história. Agora nós vamos ver, as grandes navegações. Nós já vimos o Brasil, como foi que ele foi descoberto ou invadido. Muitos alunos me mandaram um texto que eu pedi um parágrafo sobre o que eles achavam, se era invasão ou se foi uma descoberta. Parabenizo a todos, gostei muito dos textos. Tá bom? Bem explicadinho. Muito obrigada. Agora nós vamos ver como ocorreram, essa vinda dos portugueses aqui para o Brasil. Vamos lá. Essa aula ela se encontra na página 38, tá bom? As grandes navegações. Vamos lá. Qual era o objetivo das grandes navegações? Encontrar outras terras, novas rotas comerciais. Ou seja, em outros lugares eles acharem uma forma de fazer o comércio, e ter um comércio mais acessível, porque os europeus, algumas coisas, ou a maioria das coisas, eles não produziam no próprio lugar deles. Então eles tinham que estar comprando em vários lugares. E uma coisa que aconteceu foi a expansão do mundo conhecido pelos europeus. Com essas viagens dos portugueses, dos europeus, ela ajudou à expansão, certo? Deles, o conhecimento deles de outros lugares, certo? Na época, porque se eles ficassem só no país deles, eles não descobririam muita coisa. Então eles saíram atrás de rotas comerciais e acabaram expandindo mais os horizontes, como se diz, Aumentou mais a chance de conhecimento da Terra, do mundo, O que eles iam atrás? O que geralmente eles iam atrás? Atrás das especiarias, certo? Que eram muito valorizadas na Europa, no século XV, certo? E para que serviam para os europeus? Serviu como temperos, conservação de alimentos e como remédio. Como eu disse, eles não tinham isso lá na Europa. Então, para isso, eles tinham que estar indo onde tinha. E onde é que tinha? Geralmente, era na Índia, certo? Por isso aí a confusão. Quando eles chegaram no Brasil, eles achavam que tinham chegado nas Índias, certo? E aí colocaram o nome dos habitantes aqui da América de índios. Então, essas especiarias, eles iam atrás e eram muito caras. Hoje, essas especiarias você encontra em supermercado, É bem comum e até mais barato, mas naquela época não. As especiarias eram o cravo, a canela, o gengibre, pimenta e noz moscada. Tinham outras coisas, tinha seda também, certo? Mas isso aqui era muito procurado. Por quê? Porque era isso aqui, servia como tempero, conservava alimentos e também como remédio. Tinha especiaria aqui, gente, que servia até para dor de dente, só para você ter uma noção. Na época que era o cravo, certo? Mastigava um pouquinho e aí adormecia o local e eles não sentiam dor de dente. Legal, Tinha também a questão da conservação do alimento, certo? Salgar o alimento na época, se eles não tinham geladeira, eles tinham que ter uma forma de conservar esses alimentos. Por isso se tornava tão caro. Aí tá as imagens, olha, o cravo, certo? Que é usado em alguns alimentos hoje em dia. A canela, tá bom? Quem já comeu aí uma canjica com canela em cima, Gostoso. O gengibre serve para garganta também, É muito bom o chá. A pimenta do reino, olha aí, ó. Serve para fazer temperos nos alimentos, Temperar a carne, o frango. Isso aí você encontra no supermercado hoje em dia. A noz moscada também, que serve para doces, para fazer tortas, Então, imagina, se tivesse uma máquina do tempo e os portugueses tivessem a oportunidade de vir, imagina só. Eles viriam, chegassem aqui no supermercado e encontrar tanta novidade. Eles iam levar tudo, Porque na época deles não tinha. Então, hoje em dia, você encontra esses artigos aí bem mais baratos, certo? Quais foram os locais explorados pelos portugueses na costa da África? No caso, lembra que eu falei que eles viajavam muito? Então, eles descobriram muitos lugares, exploraram muitos lugares.
O período aí de 1415 até 1488 foram muitos lugares. Eles descobriram, ó, por exemplo, Celta, Cabo do Bojador, Ilhas do Cabo Verde, também aqui, ó, Guiné, Congo e o Cabo da Boa Esperança. Gente, isso aqui dá uma média de 73 anos só explorando. Só explorando, né? E tudo o quê? Comandado por navegadores portugueses, certo? E por ordem do rei de Portugal, tomar posse do que eles iam achando. Quais foram as contribuições das grandes navegações? O que isso foi bom? Eles estabeleceram rotas marítimas, incentivaram a criação e rotas terrestres, transformaram as relações entre as pessoas. Então, quando diz assim, estabeleceram rotas marítimas, quer dizer que eles, tipo, abriram caminho, né, pelo mar. Então, hoje, se é conhecido certas rotas devido aos portugueses. É claro que hoje em dia está mais evoluído, né? Mas, inicialmente, os portugueses eles tinham uma técnica de navegação bem avançada para a época, tá? Eles tinham bússola, tinham mapa, astrolábio. Então, eles tinham todo um aparato para poder fazer isso daí. Incentivar a criação e rotas terrestres, tá bem aqui, ó. Incentivar a criação e rotas terrestres, também por terra. Abrir o caminho por terra, certo? Aí vamos ver as rodovias, né, que foram abertas. Transformar as relações entre as pessoas. Então, cada vez que eles chegavam num local, era um povo, uma cultura diferente, e aí havia aquela relação de culturas, né? Pena que algumas eram impostas e não valorizavam a cultura do povo dominado, certo? Quais foram as consequências? Marginalização dos povos, lembra que eu falei? Desse povo aqui, eles foram dominados, né? Marginalização dos povos, parte da cultura destruída do povo dominado. Então, muita coisa da cultura indígena não foi valorizado, não foi conservado. Tem muita coisa que eles não fazem mais hoje em dia, como eu falei para vocês. E na época, né, eles foram impostos isso para eles. Desigualdades sociais nos territórios conquistados. Então, boa parte ficou para os portugueses ou para os espanhóis, certo? Imagina um mundo aí dividido entre dois povos, né? Praticamente. Então, essas foram as consequências das grandes navegações. Então, teve a parte boa, as contribuições, como eu falei, assim como teve as consequências, certo? Do que ficou das grandes navegações. Então é isso aí. Até a próxima aula, tá bom? Qualquer coisa, me procurem. Beijos.